Vamos ver mais um probleminha aqui de multiplicação de frações. 1/2 vezes 3/4 vezes 5/6. Olha, aqui não dá para simplificar, nem aqui, nem aqui. Mas a gente pode fazer algumas simplificações. Aliás, a gente pode fazer só uma simplificação. O 3 e o 6, ó. Dá para dividir ambos por 3. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então isso aqui vai dar 1 vezes 1 vezes 5 sobre 2 vezes 4 vezes 2. 5 sobre 16. Ó, esse aqui na verdade são 6 exercícios. Vamos ver aqui. Primeiro deles, quanto que é 2/3 de 360? 2/3 vezes 360. É só lembrar que o vezes, na verdade, que o D, na verdade, significa vezes. Olha, é claro que aqui é 1 sobre 1, mas eu não preciso colocar a rigor, né? Então, 3 e 360 dá para simplificar por 3. Então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 120. Então sobrou 2 vezes 120 sobre 1, 240. O segundo, 4/7 de 280. Então 4/7 vezes 280. Eu posso dividir aqui ambos por quem? Por 7. Então, dividindo todo mundo por 7, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 40, que é só o que sobrou. Então, ficou o quê? 4 vezes 40, 160. O próximo, letra C, quanto é que é 1/3 de 22? 1/3 de 22 é 1/3 vezes 22. Sinto muito, não dá para fazer mais nada aqui. Isso aqui vai dar 22/3 e ponto final. Não dá para fazer mais nada, não dá para simplificar ninguém. Letra D. A metade de 1/3 de 720. A gente vai ter aqui duas multiplicações. A metade de 1/3 de 720. Então, ficou com duas multiplicações. Aqui eu posso dividir, simplificar todo mundo por 2, fica 1, e aqui fica 360. E agora 360 por 3 vai dar quanto? 120. Então aqui vai dar 120 e aqui dá 1. Então quem sobrou? No numerador ficou apenas 120. No denominador ficou 1. Então a resposta aqui dessa é 120. Vamos à próxima. O triplo da metade de 7. O triplo da metade de 7. Só isso. O triplo da metade de 7. Não dá para simplificar ninguém aqui. Então vamos só multiplicar. 3 vezes 7, 21 sobre 2. Essa é a resposta. E para terminar, letra F, 1/5 da metade de 33. Então mais um problema com duas multiplicações. 1/5 da metade de 33. Não dá para simplificar ninguém aqui. Isso vai ficar 33 sobre 10. Vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui. Só que no caso, esse problema vai ser resolvido por multiplicação de frações. Olha só, gastei 1/3 da minha mesada. Nesse tipo de problema é sempre bom a gente colocar uma linha para representar o inteiro, a quantidade total, que no caso é a mesada. Gastei 1/3 da mesada. Então isso aqui é o que eu gastei, 1/3. Bom, se eu gastei 1/3, sobraram 2/3. Como é que a gente calcula isso aqui? Muito fácil. É só a gente calcular 1 menos 1/3. Faz a continha aqui e a gente vai ver que isso dá 2/3. Muito bem. Do valor que sobrou, então presta atenção, desse valor que sobrou, que é 2/3, guardei 2/5. Então, eu guardei 2/5 de 2/3. Então, é vezes. Então, esse pedaço aqui é o que eu guardei. Então, eu tenho aqui o que sobrou vezes 2/5. Então, eu guardei 2/5 de aquilo que sobrou. E o restante eu usei para comprar um jogo de computador que custou R$48. Então a gente tem que saber
que fração corresponde esse pedaço aqui que sobrou. Olha, vamos fazer essa continha aqui. Isso aqui vai dar a mesma coisa que 2 vezes 12, 4, 3 vezes 5, 15. Isso aqui é 4 sobre 15. Eu tenho que calcular que fração é esse R$48 aqui. Eu posso calcular isso aqui de duas formas. Ou eu vou pegar o total, que é a unidade, subtraio 1/3 e subtraio 4/15. Ou então eu vou calcular esse pedaço da mesma forma como a gente calculou esse aqui. Nós vamos pegar esse total aqui, que sobrou, que é 2/3, e multiplicar pelo que falta de 2/5 para completar a unidade. Então, se esse pedaço aqui é 2/5 do que sobrou, então essa parte é 3/5 do que sobrou, né? Porque 2/5, 3/5 somados dá 1. Então 3/5 é o que falta para completar a unidade a partir de 2/5. Então eu tinha 2/3, que é o que sobrou. 2/5 disso é o que eu guardei. E o restante, 3/5 disso, é o que eu usei para comprar o jogo. Bom, que fração é essa aqui? A gente pode simplificar, isso aqui vai dar 2/5. 2/5 da minha mesada, que corresponde a R$48. Então eu já descobri que 2/5 da minha mesada é R$48. Para descobrir quanto vale a mesada, é só pegar esse valor aqui e dividir por 2/5. Ah, mas eu não ensinei divisão de fração ainda, né? Bom, já que a gente não ensinou a fazer divisão de fração ainda, vamos resolver isso aqui de uma outra forma. 2/5 da minha mesada é R$48. Então, eu vou desenhar a minha mesada dividida em 5 quadradinhos. Pronto, 5 quadradinhos. E eu sei que 2/5 dela é R$48. Então, quanto é que vale cada quadradinho desse? R$24. Sendo assim, a minha mesada total vai ser equivalente a 5 quadradinhos. Isso aqui vai dar 5 vezes R$24, que é igual a R$120. Vamos ver mais dois assuntos aqui: fração inversa e divisão de frações. Vamos ver o que é isso. Fração inversa é a fração que a gente obtém quando a gente troca de lugar o numerador com o denominador. Por exemplo, a gente tem essa fração aqui, 3/7. Se a gente trocar de lugar o numerador com o denominador, nós vamos ficar com a fração 7/3, né? Então invertemos as posições do numerador com o denominador. A fração inversa também pode ser calculada dessa forma aqui, ó. 1 dividido por 3/7. A gente vai ver daqui a pouco que isso aqui dá 7/3. Mas por enquanto não. Uma coisa interessante é que quando a gente pega uma fração e multiplica pela sua fração inversa, o resultado sempre vai dar 1. Claro, porque o numerador desse vai cortar com o denominador desse e vice-versa. Sempre vai dar resultado 1. Então isso é muito fácil, fração inversa. Para achar uma fração que é inversa da outra, basta trocar as posições do numerador com o denominador. Isso aqui eu já falei, é uma propriedade das frações inversas. O produto de uma fração pela sua inversa é sempre igual a 1. Então se a gente tiver a fração A sobre B e multiplicar pela fração inversa dela, que é B sobre A, isso aqui sempre vai dar A vezes B dividido por A vezes B, que é igual a 1. E agora nós já podemos ensinar a divisão de frações. A gente já viu como é que faz adição, subtração e multiplicação de frações. Falta agora ver como que é a divisão. A divisão é muito fácil. Dividir uma fração por outra é a mesma coisa que multiplicar essa fração
pelo inverso da outra. Então, isso aqui é a mesma coisa que 3/5 multiplicado pela fração inversa dessa aqui. No caso, isso aqui vai dar 10/7. Então, para você fazer uma divisão de frações, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, nesse caso aqui, nós ainda podemos simplificar aqui por 5. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Isso aqui, então, vai dar 6/7. Então, dividir uma fração por outra é a mesma coisa que multiplicar essa fração pelo inverso da outra. Bom, devido a isso, nós podemos entender que por que a fração inversa também pode ser calculada dessa forma aqui. Fração inversa é obtida também quando você divide 1 pela fração que você tem. Então, olha só, se você tiver 1, que é 1/1, dividido por 3/7, isso aqui vai dar, eu vou repetir a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ah, eu encontrei a fração inversa, né? Então, a gente dividir 1 por uma fração é a mesma coisa que obter a fração inversa dessa fração. Então, é um resultado interessante que a gente sempre pode usar. Se você tiver uma continha assim para fazer 1 dividido por 2/5, isso aqui vai dar o quê? 5/2. Você pode colocar direto, não precisa escrever dessa forma.